Amém. Amém. Bom dia a todos. Podem sentar. Tenho aqui algumas fotografias para mostrar, falar um pouco da viagem à Noruega. Em primeiro lugar, vamos começar por aí nesta manhã. Foi uma viagem curta, como sabem, foi só praticamente um fim de semana, mas tive a oportunidade de visitar 2 países ao mesmo tempo, porque o sítio onde eu fiquei era perto da Suécia e, portanto, logo no segundo dia fomos de carro à Suécia, que era 10 minutos de carro, e, portanto, consegui juntar 2 países numa viagem. A Noruega e a Suécia, temos aqui um mapa, que é o Reino Unido, portanto, pertencem à Escandinávia, o que nós conhecemos como os países nórdicos, e são países muito, muito parecidos na língua que falam, na paisagem que têm, nas pessoas. E aqui está a cidade onde eu fiquei, onde foi uma pequena convenção, só durante sexta, sábado e domingo. Aqui é a capital, o aeroporto onde eu estive é mais ou menos aqui, e depois fomos de carro, foi mais ou menos 1 hora para o local, e a fronteira da Suécia é isto aqui. Portanto, isto é mais ou menos 10 minutos de carro, e portanto é um país que deu para visitar também. Temos aqui algumas fotografias agora da convenção. Este foi o local onde nós ficamos, portanto isto era uma espécie de um centro de congressos, mas cristão, salvo erro, pertencia a uma denominação, não sei se era batista, não sei. Portanto, eles tinham estes símbolos cristãos, a cruz e as escrituras nas paredes. É um país luterano, a Noruega, a maior parte é um país protestante. E, portanto, isto tinha um refeitório, tinha quartos, tinha um parque cá fora e tinha também um local onde dava para fazer as reuniões. Estavam mais ou menos, não contei, mas seria à volta de 80, 100 pessoas, se calhar, que estiveram nas reuniões. E a paisagem lá é um país bastante montanhoso em algumas partes, principalmente no oeste. Naquela parte era bastante plano e, mais ou menos, a paisagem é sempre aquelas árvores. Via-se já o amarelo nas folhas, algumas folhas castanhas, vermelhas, mas é este tipo de árvores altas, mais ou menos triangulares, assim. As casas, a maior parte, pelo menos onde eu estive, eram tudo casas independentes, vários andares, 2, 3. Achei um país muito, muito limpo, tudo muito arranjadinho. A ideia que nós temos daqui é que lá, ninguém vai contra a lei, toda a gente é rica e pronto, não é bem assim. Depois, estando lá, percebe-se que não é bem assim, mas o nível de vida é relativamente alto, as pessoas ganham relativamente bem. No entanto, às vezes têm que trabalhar, têm que ter 2 empregos ou 3, mas vê-se que é um país que tem paz. Pronto, é um país mais ou menos como o nosso. Não há catástrofes, não há guerras, não há cataclismos. Pronto. É muito frio, é um país muito, muito a norte. Já nesta altura, no início de outubro, já estavam à noite quase 2 graus, 3, logo em outubro, e aqui estavam 18, 20, portanto dá para ver a diferença de temperatura. No inverno dizem que chega aos menos 20, se calhar menos do que isso. Portanto, é um país muito a norte, à noite, depois no inverno quase nem há luz do sol em algumas partes, e a Suécia também é um país igual. Isto é uma fotografia da Suécia, mas não notei qualquer diferença entre a paisagem. É quase como estar ali no norte de Portugal, ir à Espanha, não se nota grande diferença. É só as matrículas dos carros e a língua das pessoas é que muda. Aqui temos uma fotografia de alguns irmãos. Este irmão
Foi o irmão que me convidou, o irmão que é pastor lá que conheceram na Escócia, o irmão Svein. Este foi o irmão que foi convidado também para pregar. Este irmão pregou sexta-feira, sábado à noite e domingo de manhã, e eu preguei no sábado de manhã. E este irmão é líder de louvor na igreja deste irmão. E aqui é uma imagem só para provar que eu também lá estive. Esta é a imagem de um serviço. Eu não consegui tirar muitas fotografias dos serviços porque estava sempre lá atrás para alguém traduzir o início, não é? Quando eles fazem o louvor e assim. Mas eles cantam também muitas canções em inglês. Quase toda a gente sabia falar em inglês, novos, velhos, meia-idade. Quase toda a gente falava inglês lá, porque é um país que tem uma escolaridade muito elevada, muita gente na universidade, muita gente com pelo menos o ensino secundário feito, e as línguas logo desde os primeiros anos da escola é obrigatório. O inglês é obrigatório, e depois uma segunda língua. Ainda se pode depois, na universidade, ter uma terceira, se quiser. Então, para além disso, eles disseram-me que as línguas ali à volta são todas muito parecidas, então eles entendem-se mais ou menos com a Dinamarca, com a Suécia. Com a Finlândia já é diferente, já é uma língua com uma origem diferente. Aqui mais uma imagem da congregação. Como eu disse, nós tivemos 4 serviços, eu tomei um, e no serviço em que eu preguei, comecei por fazer um pequeno relatório do que temos feito aqui. Mostrei algumas fotografias da nossa igreja, da família, mostrei algumas imagens da viagem que fiz a Angola e dos nossos meios, dos nossos recursos, as imagens da nossa biblioteca aqui, da impressora que nós temos para imprimir as mensagens, das mensagens que nós temos impresso. E portanto, dei-me um pouco uma ideia do trabalho que nós temos feito com as traduções, quando temos enviado algumas mensagens para o Brasil, para a África, e também falei um pouco do que nós fizemos em Angola e do que continua a ser feito lá, desde a nossa viagem. E eu, entretanto, quando estava, um dia antes de ter viajado para a Noruega, recebi um relatório que vou falar aqui, daqui a pouco, sobre o trabalho de impressão das mensagens em Angola. Os irmãos enviaram-me um relatório daquilo que eles fizeram durante o mês de setembro, lá em Angola. E nós vamos já passar para isso. Aqui vemos um serviço em que o irmão da Irlanda está a pregar e o irmão da Noruega a traduzir. Este irmão da Irlanda tinha um sotaque bastante forte, então para os tradutores era um bocado complicado às vezes entenderem o que ele estava a dizer. No meu serviço não notei tanto, portanto correu bem. As pessoas prestavam bastante atenção, mas não é, cada cultura tem a sua característica. Então a característica destas pessoas era, elas ouviam, mas ouviam em silêncio. Então, de vez em quando as pessoas diziam amém também, as pessoas diziam aleluia, levantavam as mãos e tal, mas no geral eram pessoas assim, eu diria, parecidas connosco. Ouvem em silêncio e de vez em quando expressam a concordância, digamos assim. Isto era o que eu tinha para mostrar sobre a Noruega. Foi uma viagem curta, não deu tempo para passeios, não deu tempo para grandes convívios, mas foi uma viagem que eles me pediram para ir, para conhecer. É uma igreja que quer suportar o trabalho missionário, suportar as traduções, suportar a impressão das mensagens. Nós sabemos que este trabalho de tradução e de impressão é essencial na medida em que é aquilo que nos permite, por um lado, saber o que Deus falou na nossa era,
saber o que Deus nos trouxe neste dia e, por outro lado, podermos ter o nosso escudo preparado contra a falsa doutrina. Amém? É por isso que é importante termos a mensagem na nossa língua, termos-la distribuída, impressa e disponível para todos. Porquê? Porque é aquilo que nos permite hoje estarmos fundados na verdade. Amém? Então, quando eu fui a Angola, não havia mensagens. As pessoas não tinham mensagens. Eu vi um irmão com uma mensagem na mão que já nem capa tinha, já as folhas estavam todas a sair por ali fora. Aquela mensagem tinha décadas, provavelmente. E foi este o panorama que eu encontrei quando lá cheguei. E o que eles me disseram foi, como aquela igreja, muitas outras não têm. E eles vão à fonte, e a fonte não tem lá. Então, o que nós estamos a tentar fazer é dar condições àquelas pessoas para que tenham, para que consigam ler, pelo menos ler. Amém? Nós não queremos pôr ninguém rico, nós não queremos pôr as igrejas cheias de grandes condições, nós queremos pôr as pessoas pelo menos a ler. Amém? A ler a mensagem, a ter acesso à mensagem. E como eu disse, enquanto eu estava a viajar para lá, eu recebi um relatório da igreja que eu visitei em Angola e eu queria partilhar convosco algumas coisas que eles dizem aqui. Então eles chamam isto um relatório das atividades e das impressões que eles fizeram durante o mês de setembro. Eles dizem, de 1 a 30 nós imprimimos 1000 livros. E eles imprimiram 1000 livros com uma impressora como nós usamos para imprimir as nossas. Ora, ao longo dos anos nós provavelmente já imprimimos alguns milhares de livros, mas eles com aquela impressora imprimiram 1000 num mês e distribuíram esses 1000. E eles têm aqui as mensagens que eles imprimiram, por exemplo, a ordenação de diáconos, o ministério de Cristo, como o anjo veio a mim, o abismo chamou o abismo. Eles têm aqui as quantidades, imprimiram também algumas em francês, porque há pessoas que falam francês, se lembram na altura, cheguei a dizer, os serviços eram traduzidos em francês naquela igreja, e eles distribuíram de forma gratuita para Luanda e algumas províncias, conforme o pedido dos pastores locais. E eles têm aqui para quem é que mandaram, a que quantidade é que mandaram. Portanto, eles dizem, houve ao longo destes últimos meses, foram-lhes dada uma impressora. Eles têm uma impressora lá, parecida com a impressora que nós usamos aqui para imprimir os nossos livros, e foram-lhes dados fundos, dinheiro, para eles poderem imprimir e distribuir algumas mensagens. Eles conseguiram imprimir 1000 mensagens. E eles têm aqui, depois discriminadas as despesas que tiveram, então eles imprimiram lá num pequeno gabinete que eu estive lá e vi, eles estavam a acabar de preparar aquilo. Eles têm lá a impressora, então eles imprimiram, também tem um computador que um irmão lhes deu, então eles imprimiram e tiveram lá os irmãos voluntários a dobrar e a agrafar e a cortar as margens e a pôr aquilo direitinho, e depois ainda tiveram os custos de envio, porque mandaram para algumas províncias longe. Por exemplo, eles mandaram para a Namíbia, mandaram para igrejas em Luanda, mandaram para Zaire, mandaram para o Ije e Luanda Norte e Luanda Sul, que são outras regiões de Angola. Como conclusão deste relatório, eles dizem, considerando o grande pedido, a procura que existe dos livros durante o mês de agosto, nos nossos serviços, então nós decidimos aumentar as quantidades e aumentar o campo de distribuição, incluindo províncias que estão longe da capital. E isso teve muitas dificuldades para se levar os livros até lá. E depois eles terminam fazendo uma perspectiva para o mês de outubro, para este mês. Considerando o mês de outubro de 2015, considerando que houve um aumento da procura, um aumento extremo da procura, e considerando também a incapacidade em setembro dos serviços de impressão
Nós já estamos então olhando para a capacidade que nós temos de produzir e distribuir para ainda mais pessoas, para províncias longe da capital, e eles põem aqui as províncias, Luanda Norte, Luanda Sul, Namíbia, Uís, Mochica, etc. Outras regiões do país que também ainda não conseguiram ter acesso a estas mensagens. E isto são pessoas com quem eles têm contacto. Isto são pessoas que eles conhecem, que vão até eles e lhes pedem livros. Há pessoas com quem eles não têm contacto, não é? É impossível para eles, no meio de tanta gente, eles terem contacto com todas as igrejas, com toda a gente. Mas eles dizem que, estou aqui à procura, há 18 províncias em Angola e eles conseguiram enviar para 6. Eles dizem assim, que dá 30%. Mas reconhecemos que em cada província há um número ilimitado de assembleias ou tabernáculos que ainda não foram cobertos. E para além disso, só em algumas igrejas onde eu estive, eles dizem que enviaram, por exemplo, 47 livros. Isto não chega. Para algumas igrejas, pelo menos as que eu conheci, não chega. Agora, nós vemos que estes 1000 livros, que já envolveram um determinado custo, dissolvem-se muito rapidamente no meio do número de pessoas, do número de igrejas que existe neste país. Amém? Mas pelo menos já foi feita durante o mês com uma igreja, com uma impressora, conseguiu-se imprimir já este número elevado de livros e, para além disso, foi distribuído. Amém? Para além disso, não sei se se lembram, mas quando nós distribuímos aqui este livro, Um Homem nas Mãos de Deus, é um livro, que é usado para dar testemunho, para evangelização. Na altura falámos, isto não é uma mensagem, são 2 panfletos, 2 livros pequenos que foram condensados aqui, ou que falam da necessidade de um profeta para os nossos dias. Tem aqui as escrituras, não sei se já tiveram a oportunidade de ler, e a segunda parte fala de como o irmão Branham terá cumprido essas escrituras sendo esse profeta. E aqui diz história da vida e do ministério do irmão Branham. E não sei se lembram, quando nós distribuímos aqui foi dito que estavam alguns livros a ser distribuídos em África. Tinham sido impressos e estavam a ser distribuídos, tinham sido impressos na África do Sul e seriam enviados para Angola e Moçambique. E esta semana eu recebi um e-mail de uma igreja em Angola que eu ainda não sei se conhece estes irmãos que estão a fazer estas impressões em Angola, onde eu estive. Mas eu penso que não. Eles dizem assim: recebemos o livro Um Homem nas Mãos de Deus, foi uma bênção, ajudou-nos na evangelização, ou seja, ajudou-nos nesse trabalho de pegar nos livros e levar e dar testemunho às pessoas. Precisamos, e agora ele diz, nós precisamos de mensagens. E ele mandou o e-mail para nós, porque na parte de trás deste livro tem lá os nossos contactos. Aqui diz, para mais informações ou para mais livros, escreva. E tem o nosso contacto, aqui o endereço da igreja, aqui a morada. Tem um e-mail, tem um telefone e tem um site. Então este irmão foi ao site e escreveu lá que gostaria de receber mensagem. Nós também temos aqui, pode consultar as mensagens na internet, as mensagens que nós imprimimos. Então, isto foi enviado e nós vemos que a pouco nós vamos ver com o tempo os frutos que estas coisas vão começar a produzir. Mas desta viagem a Angola, uma viagem muito simples de 5 dias, nós já podemos ver que os irmãos já estão a conseguir imprimir. Eu relembro que eu estive lá e não havia mensagens nas mãos das pessoas. E agora nós vemos uma primeira parte já a ser feita. 1000 livros já foram impressos e já foram distribuídos. Outra coisa que é boa
e que eu tenho que reconhecer, que eu vi lá e gostei, é que os irmãos não têm aquele sentimento de guardar tudo para eles. Eles imprimiram 1000 livros e dividiram os 47, também ficaram para eles. Ora, eu sei que eles são 200. Eles podiam guardar 200 para eles, mas não. Eles dividiram de forma igual, dividiram pelo número de pessoas que lhes pediram. Eram 47 igrejas, eles dividiram ou 20 igrejas, eles dividiram os 1000 em 20 porções e deram a todos. E ficaram com eles na mesma porção. Amém? E eu acho que isso é digno de nota. Porque nem sempre isso é visível, principalmente em África. Mas 1000 livros já foram. Destes livros O Homem nas Mãos de Deus, foram impressos, salvo erro, 20.000. Também para Angola e para Moçambique. Claro que nem toda a gente vai mandar e-mail como este irmão. Claro que nem toda a gente terá sequer acesso a e-mails para escrever ou a telefones para ligar. Mas nós vamos ver agora, daqui em diante, estes contactos vão continuar. E nós vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, vamos tentar enviar livros e dar conhecimento aos irmãos lá em Angola, que há mais este irmão. Quando puderem enviar livros, por favor, enviem, porque nós podemos não sentir isso aqui, mas há sítios onde a falsa doutrina está lá, no meio da mensagem. Onde às vezes pegam em coisas que o profeta disse, tiram-nas do contexto e fazem doutrina com essas coisas. Então, para se saber a verdadeira doutrina, tem que se ter o original, tem que se ter a fonte, para se poder discernir o que é certo e o que é errado. Amém? Então, acho está a ser nosso papel, está a ser a nossa função, como igreja aqui, dar condições a estes irmãos de terem, pelo menos, o que imprimir. Nós não temos a capacidade de pegar em 10.000 livros e mandar para lá, mas uma coisa nós temos nós conseguimos, estes livros que eles imprimiram, foram os nossos livros. Foi o nosso texto, foi a nossa tradução, que eles tiveram acesso gratuitamente e conseguiram a partir daí fazer 1000 livros a partir daí. Amém? Essa tem sido a nossa parte. E eles põem lá no relatório, como parte dos recursos humanos para a impressão, eles põem lá, tem-nos sido dada assistência pela Igreja Voz do Sétimo Anjo no Porto, em Portugal. Eles colocaram lá no relatório. Amém? Depois das missões, então vamos direcionar-nos agora para a palavra nesta manhã. Vamos abrir em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 7, e vamos ler até o versículo 10 nesta manhã. Segunda Coríntios, capítulo 6, como um pequeno contexto, Paulo está a dizer: nós, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo. E ele vai começar a dizer, versículo 7, 2 Coríntios 6, versículo 7, diz, lembre-se, tornamo-nos recomendáveis em tudo, versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, entregamos, Senhor, agora a pregação da palavra em Tuas mãos,
Confiamos, Senhor, que a Tua bênção estará aqui, Senhor, e que Tu, Pai, serás bondoso e misericordioso, Pai, para Te encontrares connosco agora, Senhor, e nos dares, Pai, o alimento certo, devido para esta hora, Pai. Entregamos, Senhor, todas as palavras e todo o coração em Tuas mãos, Senhor, para que Tu possas fazer a Tua obra agora, nesta manhã, no nosso meio. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podem sentar. Agora, nesta manhã, eu vou basear alguns dos pensamentos na mensagem Possuindo Tudo, que vem deste versículo 10. Nada tendo, como nada tendo e possuindo tudo. E isto nós vemos que leva-nos àquele pensamento que é: nós temos que largar tudo o que é do mundo. Nós temos que, aos olhos do mundo, parecer como não tendo nada, para podermos, aos olhos de Deus, possuir tudo. Em Gênesis, no capítulo 14, Abraão veio de resgatar Ló e o rei de Sodoma das mãos daqueles reis, e vemos que ao encontro dele saiu Melquisedeque. E no capítulo 14 nós podemos ler depois: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esta foi a primeira ceia. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, nós sabemos quem ele era. Abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amém? Então, nós podemos pensar como é que Abraão, e depois seria chamado Abraão, como é que ele era possuidor dos céus e da terra. Mas de facto, quando Deus lhe dá a promessa a Abraão, ele diz: farei a tua semente como um número tão grande como as estrelas do céu. E nós aí vemos, de facto, a partir daí a Escritura sempre liga as estrelas como um símbolo dos filhos de Abraão, os filhos de Deus, amém? Então, nós vemos até que em Isaías 14, quando a Bíblia está a falar das obras de Lucifer e das obras de Satanás, nós vemos que ele até queria subir ao céu acima das estrelas. Ele queria se colocar acima das estrelas de Deus. E nós vemos então que Abraão então foi-lhe dada uma descendência tal que os filhos de Deus são chamados os filhos de Abraão. São como os filhos de Abraão. Então nós vemos que ele é possuidor dos céus, neste aspecto em que a sua fé foi tal que ele foi considerado o pai da fé. E por outro lado, como é que ele, nesta altura, quando tinha meia dúzia de cabritos e de vacas, como é que ele podia ser considerado, aos olhos de Melquisedeque, o possuidor da terra? De facto, Deus deu-lhe uma promessa. E a promessa foi que ele lhe daria uma terra. E nós vemos que na sua descendência, Isaac, Jacó, depois, quando vemos os filhos de Jacó nascerem, nós vemos que a mãe daria o seu nome e esse nome teria um significado. Se lembram, depois nós conhecemos, por exemplo, Benjamim, e a sua mãe queria lhe chamar Benoni, filho da minha tristeza, e depois Jacó intervém e diz: não, ele se chamará Benjamim. E depois nós vemos que cada um desses nomes tinha um significado, e o profeta diz que cada um desses nomes colocou-os em posição na terra. Por outras palavras, em Abraão estava já toda aquela terra, toda aquela herança, estava já nos lombos de Abraão. Então, aos olhos de Melquisedeque, aquele homem que tinha algumas posses, mas não era um rei, não era um homem muito poderoso, mas depois que ele veio então de ir expor a palavra, porque Deus tinha-lhe dado uma promessa e Ló fazia parte dessa promessa. Então isso mostra-nos que nem sempre a nossa promessa e aqueles que nos são queridos têm que estar junto de nós, mas nós sabemos que eles são uma promessa e nós sabemos que eles fazem parte daquilo que Deus nos deu
então nós temos o direito de os reclamar para nós. Então o que aconteceu foi que Abraão recebeu a notícia de que Ló tinha sido preso e a sua casa e aquela terra onde ele vivia. Então Abraão juntou os seus servos, eles tinham umas enxadas, tinham umas foices, e ele foi com eles para resgatar a Ló, a sua família e tudo o que era dele, e com ele trouxe também o rei de Sodoma e toda aquela terra e toda aquela gente. E nada do que era de Ló se perdeu. Porquê? Porque Abraão tinha consigo a promessa e ele sabia que Ló fazia parte dessa promessa, ainda que Ló não cresce com ele até ao fim, ainda que Ló não estivesse com ele até ao fim, ainda que Ló decidisse, eu vou para aquela terra porque acho que está na hora de nós nos separarmos e eu acho que aquela terra de Sodoma tem lá umas coisas más, mas eu acho que lá vou conseguir dar o meu testemunho, eu acho que lá vou conseguir viver a minha vida. E Abraão deixou ir, e depois nós vemos que, como ele fazia parte da promessa, Abraão pegou nas suas forças e nós podemos perguntar a Abraão naquela altura, mas como é que tu vais vencer aqueles reis? Como é que tu vais contra aquela gente? E ele provavelmente nos teria respondido, isso não nos diz respeito agora a saber. Mas a promessa de Deus nos deu aquilo, nos deu aquela pessoa, nos deu aquela terra, nós temos que ir tomar. E depois nós vemos que de Abraão, dos filhos de Abraão, isto continua sempre. E nós vemos depois Josué e Caleb demonstrarem o mesmo tipo de fé. Mas como é que nós vamos ir buscar a mesma promessa? Como é que nós temos poder em nós para ir lá e derrotar aqueles gigantes? E mais uma vez, aquele mesmo tipo de fé foi posta à prova e a resposta foi exatamente a mesma. Somos mais do que capazes. Como isso não nos diz respeito? É uma promessa do Todo-Poderoso. Glória a Deus, amém. O profeta diz, eu creio que quando Deus chama um homem para o serviço, seja qual, o profeta não está a dizer qual serviço, se ele é um homem casado e tem uma adjutora, ele chama a sua esposa com ele, porque eles dois são um. Ele está a falar de Abraão e Sara. E ele diz, Deus chamou Abraão para um serviço. E ele teria que ter uma descendência com Sara, e ele teria que ser o pai de muitas nações, e ele teria que ter aquele tipo de fé e aquele tipo de promessa e firmar-se naquela promessa. Ora, acontece que Sara chega a um ponto em que quando a promessa é falada, traz um filho por Sara, ela riu. E depois então Melquisedeque manda chamar. Porque riu Sara? E ela diz, eu não ri. E o profeta diz, Deus tinha de a matar logo ali. Estava a mentir na cara de Deus, a chamar Deus de mentiroso. Mas o que é que acontece? Seja onde for, vemos que Deus teria morto Sara quando ela duvidou da mensagem do anjo, 25 anos mais tarde, quando eles estavam nos carvalhais naquele dia. Mas quando ela riu, quando o anjo lhe disse a Abraão que ela ia ser mãe, Sara riu, como nós conhecemos a história, o seu corpo estava morto, mas nós vemos que esse é um tipo de nós hoje. Nós somos indignos, nós éramos dignos da morte quando nós pecamos, mas Deus não nos pode matar. Porquê? Porque Deus tinha uma promessa para nós. Então com Sara foi a mesma coisa. Deus tinha uma promessa com Abraão e diz o profeta, quando Deus chama um homem para o serviço, Ele também chama a sua esposa para o serviço, porque os dois serão um. Será que isso significa então que Sara podia fazer tudo o que ela quisesse? Não, mas Deus tinha de cumprir a promessa com Abraão, que ele tinha de ser possuidor tanto dos céus como da terra. E aquela era a promessa. E diz o profeta, e Deus com essa promessa ficou ali atado. Deus ficou ali atado. Porquê? Porque Ele não pode ir contra aquilo que Ele já falou. Amém? Mas Deus não nos pode matar porque nós fazemos parte de Cristo. E Sara fazia parte de Abraão. Amém? E Abraão fazia parte de Deus. Amém? É pela graça então,
Porque nós estamos em união com Cristo. Amém? Então, por isso é importante nós pensarmos antes de nos casarmos, não é? Porque se Deus nos chamou para um serviço, seja ele qual for, o profeta mostra-nos que ele também chamou a esposa. Então convém-nos ter cuidado quando tomamos um marido ou uma esposa. Porquê? Porque convém que seja a vontade de Deus. Convém, como em todas as coisas, fazer as coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós pela Bíblia, nós somos livres de casarmos com quem nós quisermos. E somos livres de divorciar. Agora, a Bíblia chama a atenção. A Bíblia chama a atenção que Deus não gosta do divórcio. Amém? Aquilo que Deus juntou, nenhum homem separe. Se foi Deus que juntou. Amém? Mas Deus chama a atenção que não gosta do divórcio. Agora, nós podemos nos divorciar por aquilo que nós quisermos. Não significa que depois possamos casar novamente. Mas o profeta chamou-nos a atenção para isso. Que nós devemos submeter todo o nosso desejo e toda a nossa vontade à vontade de Deus. Porque Deus terá sempre o melhor para nós. E se Deus nos vai unir com alguém, Deus já chamou esse alguém também para o serviço para o qual nós fomos chamados. Amém? Nós temos de crer nisso com todas as nossas forças, porque qualquer escolha que nós vamos fazer por nós vai falhar. Amém? Qualquer escolha que cada um de nós tente fazer vai falhar se não for Deus a inspirar, se não for Deus a ir em controle, se não for Deus a mostrar o caminho. Amém? Olhe para aquilo que você tenta fazer na sua vida. Nós estamos em união com Cristo. Assim, os nossos pecados, quando os cometemos, devem ser imediatamente confessados. Porquê? Porque nós estamos numa relação com Cristo. Amém? Nós estamos numa vida com Cristo. Então, quando nós vamos contra alguma coisa, quando nós cometemos pecado, nós devemos imediatamente confessá-lo. E a partir daí, o sangue cobre completamente. Deus não vê. Amém? Mas nós devemos confessar imediatamente quando somos enganados. Amém? Nós somos depois repreendidos pelo Senhor. Amém? Porquê? Porque a palavra que em nós habita não pode dar o amém com o erro, com o engano. Então nós recebemos essa condenação no nosso coração e devemos imediatamente acertar. Amém? Devemos imediatamente confessar isso para que a nossa relação com Deus continue. Porque senão Deus tiraria a nossa vida. Amém? Porquê? Exatamente a mesma situação com Sara. Amém? Deus tiraria a nossa vida. Agora Ele não pode porque temos uma parte de Cristo em nós e Ele não pode matar Cristo. Glória a Deus, amém. Ele não se pode matar a si mesmo. Amém? Então, o que Deus faz é, Deus traz a condenação. Deus virou-se a Sara e disse, não digas que não te riste porque riste. Amém? Mas o sangue responde em nosso lugar. Amém? Amém. O sangue responde em nosso lugar. Como Adão no Éden. Deus virava-se para ele e diria, sai, eu vou fazer outra esposa. E ele diria, não, mas esta foi a adjutora que tu colocaste ao meu lado. Esta foi aquela que saiu. Esta foi a carne da minha carne. Esta foi o osso do meu osso. Então, eu tenho de ficar aqui por ela. Amém. Mas o sangue responde em nosso lugar, como Adão que foi Cristo para a sua esposa, e Deus não pode atravessar o sangue. Amém? Então Deus ficou ali preso porque Ele não podia ir contra a sua promessa. E o mesmo acontece connosco. Quando nós erramos, Deus vê o pecado e Deus quer julgar o pecado. No entanto, o sangue está lá e por isso Deus não pode ir contra esse sangue. Amém? Mas o que acontece é que nós, em nós mesmos, temos de confessar esse pecado. Amém? Nós temos de ter um coração contristado. Amém? Por causa do erro que vai a nós, que vai na nossa casa, que vai no nosso país. Amém? Amém? Nós queremos nisso, a Bíblia fala nisso.
Mas o que é certo é que quando nós confessamos, estamos perdoados automaticamente. Amém? Porque é o sangue que clama por nós, que faz a intercessão por nós. Amém? Lá no alto. Assim vemos que Abraão, em obediência, ele deixou a casa, a terra, nós conhecemos, ele foi chamado para uma grande comissão e ele separou-se de todas as coisas, toda a sua posse, toda a sua herança que o seu pai teria, todas essas coisas ele deixou para trás. Amém? Para ir para uma terra estranha, para peregrinar. Isso é um tipo de igreja. Paulo está a dizer que nós somos possuidores de tudo. Deus disse a Abraão que ele era possuidor dos céus e da terra. Então nós, como semente de Abraão, como descendência, a nossa herança é essa. É sermos possuidores tanto do céu como da terra. Mas olhe para nós. Olhe para nós neste momento. O que é que nós temos? Amém? Que tipo de posses é que nós temos na nossa mão neste momento? Amém? Este fato foi comprado nos saldos. Amém? Esta gravata, esta camisa foram-me dadas. Foi o irmão Franco que me deu. Amém? Estes sapatos custaram-me 10 euros. Que tipo de posses é que nós temos neste momento? Amém? Mas, no entanto, aos olhos de Deus, a Bíblia está-nos a dizer que nós somos possuidores do céu e da terra. Mas como é que pode ser? Da mesma forma, quando Deus chamou Abraão, foi para ele se separar de todas as coisas do mundo, para depois lhe dar a promessa. Amém? Deus chama-nos para uma total separação do pecado. A Bíblia diz: abstenham-se de toda a aparência do maligno. Toda a aparência do maligno. Seja naquilo que nós possuímos, por exemplo. Um exemplo era, imagine que eu tinha no meu bolso um maço de tabaco. Isso não quer dizer que eu era fumador. Eu podia ir ali a uma tabacaria, comprava e guardava no bolso. Amém? Isso faz de mim um fumador? Não. Certo? Não faz. Ainda não fumei. No entanto, para quem for olhar, olha, aquele saiu da igreja e tinha um maço de tabaco no bolso. Certo? O que é que isso faz? Isso traz a aparência do pecado. Amém? Ainda que eu não seja pecador. Amém? Qual é o problema de eu sair e dar boleia a uma menina e levá-la à casa? O que é que isso faz? Traz uma aparência do pecado. Amém? Ainda que não haja nenhum pecado. Mas a Bíblia chama-nos a atenção para nós nos abstermos, da mesma forma que nos abstemos do vinho e das drogas e das prostituições, também temos de nos abster da aparência do maligno. Amém? Irmão Branham, por vezes eu sou tentado a roubar, ou por vezes eu sou tentado a fumar, ou por vezes as mulheres pensam eu sou tentado a vestir-me como as pessoas do mundo. Agora, diz o profeta, você acha que isso é tentador? Então como é que é maior aqui? Como é que é ainda mais aqui no púlpito? Quanto mais eles têm de responder, você tem de responder pela sua alma, mas nós temos de responder por todas as almas a quem falamos. Mas no ministro, a tentação é, você devia ir a esta reunião aqui, eles dizem que a congregação é muito boa, você tem de esperar e ouvir Deus a dizer, vai. É um tipo de tentação diferente. E o profeta diz, é uma tentação ainda maior. Amém? Veio um rei que foi a uma guerra com uma pequena tribo ali, veio a Sodoma, levou o rei de Sodoma e Gomorra, levou Ló, a esposa, filhas, filhos, todas as posses, tudo o que eles tinham, limpou aquela região enquanto passava. Que coisa horrível! O salário do pecado é a morte. Amém? O salário do pecado é a morte. Mas Abraão, quando ele descobriu que Ló tinha sido levado, que fazia parte das posses de Abraão, está a ver que tipo de posse Abraão tinha? Que tipo de herança lhe foi concedida? Foi uma herança, não foi em géneros, foi uma herança em pessoas. Amém? Veja que grande exército que eles eram naquela altura. Mas debaixo da direção de Deus, o general Mor, ele separou-se, foi atrás deles, matou os reis, trouxe Ló e todos os reinos pequenos, trouxe-os de volta para a terra deles. No entanto, Abraão tinha um direito à promessa.
E a promessa era dele. Mas ele tinha de lutar para a possuir. O crente hoje, apesar de sermos herdeiros de tudo, como Paulo falou aqui, apesar de nós sermos herdeiros de todas as coisas, imagine nós que para comprarmos, alguns de nós nunca sequer compraram uma casa. Alguns de nós nunca sequer compraram um carro. Imagine que nós somos herdeiros da terra inteira. A questão é que esta terra ainda terá de passar por uma purificação. Mas a nossa herança, lembre-se que, imagina aquele tipo de filho que nunca fez nada na vida, nunca trabalhou, nunca ganhou nada, nunca ganhou o seu salário e, no entanto, o seu pai é tão rico que ele nunca precisa trabalhar, ele nunca precisa de fazer nada. Porque quando o seu pai morrer, vai-lhe deixar tudo o que ele tem. Amém? E isso é como nós. Nós não temos que fazer nada. Amém? E, no entanto, somos o quê? Herdeiros. Completamente sem merecermos. Não ganhamos, não trabalhamos para ganhar aquilo. Mas somos herdeiros de toda a terra. Amém? E de todo o céu. A Bíblia diz que quando o julgamento se coloca, é estabelecido, abrem-se os livros, os santos estão lá. A Bíblia diz, não sabeis que julgareis até os próprios anjos. Amém? No entanto, Abraão tinha direito a essa promessa. E ele tinha que lutar. O crente, apesar de sermos herdeiros de tudo, nós somos herdeiros de toda a bênção espiritual, de toda a bênção física, de toda a bênção que a Bíblia promete. No entanto, você tem de lutar por cada centímetro disso. Você tem de lutar para possuir aquilo que sabe que já é seu. Amém? Você tem de lutar para isso. Você tem de lutar para possuir a sua cura. Você tem de lutar para possuir a sua família. Você tem de lutar para manter a própria fé que Deus colocou em si. Como é que vais lutar? E a atitude de Abraão é, não me diz respeito. O que eu tenho é colocar a fé em ação. O que eu tenho é que chamar a promessa. Amém? E chamando a promessa, aí é então que Deus pode vir e atuar. Amém? Porquê? Porque estamos a pôr Deus à prova. Estamos a pôr Deus, a chamar Deus a responder à sua promessa. Amém? Quando um pecador consegue ver que não tem de pecar, muitas pessoas elas pecam porque têm de pecar. É uma pena quando você diz que tem que pecar. Mas quando se dá conta que não tem de pecar mais, há pessoas que apenas se levantam e dizem palavrões, riem-se na sua cara, chamam-lhe idiota, tudo o resto são pecadores voluntários. Veja, não há esperança para elas. Mas aquele homem que faz constantemente alguma coisa e eles não querem fazer aquilo, pode haver um momento em que esse homem veja que não tem de pecar mais. Nós, quando nascemos neste corpo, nós estamos debaixo de uma amnésia. Amém? Nós estamos debaixo de uma amnésia espiritual. Amém? Eu estou a preparar um estudo sobre a adoção. Amém? E como sempre faço, isto demora-me algum tempo, porque eu quero ver tudo o que o profeta diz sobre isso. E, de facto, a adoção é isso, é quando nós quando nascemos, nós estamos pegados a um pecado, o nosso corpo. Amém? E nós estamos envoltos numa amnésia. Mas há um momento em que nós começamos a ouvir, e é o que o profeta fala na mensagem, quem é este Melquisedeque? Nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós ouvimos a nossa teofania. Por outras palavras, nós ouvimos aquela parte nossa que pertence a Deus. Amém? E então essa amnésia sai. E os nossos olhos são abertos para a semente que sempre esteve ali e que agora foi vivificada. Amém? Agora, nós somos herdeiros de tudo. Nós ainda não possuímos, mas já é nosso. Glória. Eu não sou proprietário de 1 centímetro de terreno, mas, de qualquer forma, é tudo meu, diz o profeta. Claro, é tudo nosso. Pertence ao povo, à igreja, aos crentes. A noiva de Cristo possui cada porção
disso. Glória a Deus. Amém. A Rússia luta por isso, os Estados Unidos lutam por isso, e este luta por aquilo e aquele por aquilo, e chamam-nos a nós de loucos. A nós. No entanto, vão todos ser herdeiros disso. Deixe-os fazer barulho, deixe-os berrar. Isso pertence-nos a nós. Amém? Quem é que teria pensado? Aquele homem ali, aquele Abraão ali, com um bocado de gado, ainda por cima já tinha perdido a parte de Ló, porque ele saiu para Sodoma, levou consigo os seus servos, o seu gado. Quer dizer, ele estava ali naquela terra seca, amém? Naquela colina, o gado dele era só ossos. No entanto, toda a Palestina pertencia àquele homem. Amém? Toda a Palestina pertencia, toda a Canaã pertencia àquele homem. E assim, quando se chegou ao momento da verdade, amém? Há sempre este momento na vida do crente. Há sempre um momento em que ele vai ter que mostrar as cores, como o profeta dizia. De que cor é que ele é, de que massa é que ele é feito. Amém? Há sempre este momento. E há os cobardes que vão fugir e há os verdadeiros crentes que vão ficar. E vão mostrar. Deus provou que estava com ele. Ele pegou naqueles homens, foi lá, matou-os a todos e trouxe a posse, a sua possessão de volta. Aquilo que era seu, ele trouxe. Ele colocou a fé sobre a rocha da promessa. É isso que é necessário. Se ainda não recebeu o Espírito Santo, se não sabe nada acerca disso, e algo no seu coração lhe está a dizer que você quer, permaneça aí. Isso é vida eterna, isso é a sua herança. Amém? Isso é a sua posse. Amém? Porque tendo o Espírito Santo, a sua herança, ele vai fazer possuidor dos céus e da terra. Amém? A primeira coisa que acontece é que o Espírito Santo vai ser derramado sobre si. Porquê? Porque o profeta fala muitas vezes disto. Quando há um abismo a clamar, tem de haver um abismo para responder. Isso é Salmos. Amém? Quando há algo, uma necessidade a chamar dentro de nós, tem de haver algo, algures, para responder. Quando há necessidade no homem de adorar a Deus, tem de haver um Deus, algures, para ser adorado. Quando há uma necessidade em nós de nos congregarmos numa igreja, tem de haver uma verdadeira igreja onde nós possamos ir. Amém? Quando há algo em nós a chamar pela nossa parte espiritual, a parte religiosa, tem de haver uma verdadeira religião para responder a isso. Amém? Abraão teve a vitória, ele voltou. Ele foi lá com a sua fé na palavra, em como ele ia conseguir trazer aquilo de volta. Aquilo que ele tinha perdido. Amém? Então essa fé em nós pode nos fazer trazer de volta a nossa família que está perdida, a nossa saúde que foi perdida, amém? O nosso emprego que foi perdido, tudo aquilo com que nós conseguirmos colocar a nossa fé. Agora, basta ser uma fé intelectual? Eu vou fazer isto. Não, tem que ser uma fé completamente vivificada. Tem que ser uma fé que está baseada na palavra. Porquê? Porque quando nós pomos a palavra à prova, estamos a chamar Deus. Como diz o povo, estamos a pôr Deus ao barulho. Amém? E Deus não é derrotado. Amém? Se você não tem vida eterna, peça a Deus. Confesse os seus pecados. Creia no Filho de Deus. Aceite o batismo do Espírito Santo. E diga, Deus, eu venho por causa disso. Eu estou aqui para o receber. Depois você volta. É a marcha da vitória. Amém? Você recebeu. Amém? A brilhar. Os pássaros cantam. O ódio, a malícia, o conflito desaparece. Você ama toda a gente nessa altura. Então, como é que ele veio para se encontrar com ele? Quem é que veio para se encontrar com ele? Melquisedeque. E como é que ele o recebeu? Recebeu na comunhão, na ceia, com pão, com vinho, e recebeu como? Aqui vem Abraão, o servo de Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amém? E quando toda a noiva tiver obtido a sua vitória, quando a noiva obtém a sua vitória, ela entra no seu descanso. O que é o descanso na Bíblia? É o batismo do Espírito Santo. Quando toda a noiva obtiver a sua vitória, ela virá na marcha da vitória
todos receberam o Espírito Santo, todos vêm na marcha da vitória. Melquisedeque se encontrará para voltar a tomar do sumo da vida, para ter outra vez comunhão à mesa da ceia, amém? E nos chamará possuidores do céu e da terra agora para tomar essa herança, amém? Você diz, eu não consigo ver essas coisas, eu não creio em clamar, eu não creio em falar em línguas, eu não creio em cura divina. Só mostra que você nunca recebeu a vitória. Porque quando você recebe a vitória, você tem. O profeta diz, eu sempre achava estranho uma pessoa ver uma pessoa a dançar no Espírito. E ele diz, eu já vi muitas imitações falsas disso, mas eu já vi verdadeiro. Amém? E essa é a dança da vitória. Porque a pessoa recebeu a vitória e vem e dança a vitória. Diz o profeta, quando é genuíno, nunca vai contra a ordem da igreja. Nunca entristece o Espírito. Amém? Quando o Espírito, a verdadeira unção de Deus desce, a manifestação pode vir, mas nunca irá em desordem. Amém? Eu já ouvi falar de ministros que chegavam ao púlpito e começavam ali a dançar e partiam o púlpito. Amém? Isso não é Deus. Amém? Ou pessoas no banco e começavam para lá a dançar e ia tudo pelo ar. E partiam tudo à volta. Amém? Isso não é Deus. Amém? Agora, também já ouvi de casos de pessoas que mandam as coisas pelo ar e as coisas não partem. Amém? Ou pessoas que estão a tocar e se levantam e o piano continua a tocar. Amém? Isso é uma verdadeira unção do Espírito. É o que o profeta diz. Eu já vi o verdadeiro. Amém? Eu já vi o verdadeiro. E nunca vai contra o Espírito. Miriam, ela pegou no tamborim e foi pela margem a dançar do outro lado. Depois de passar pelo mar vermelho. Depois de olhar para trás e ver os inimigos que a oprimiam mortos. Amém? Todos afogados. Depois então ela pôde dançar no Espírito. Amém? Depois de a batalha estar ganha, então depois a glória vem. Amém? Aí ela pôde dançar no Espírito. Porquê? Porque ela descansou das suas obras. Ela fez a sua parte, atravessou o mar vermelho. Deus fez o resto. Matou os inimigos. Amém? Aí depois pode-se dançar no Espírito. Amém? Aí a pessoa já tem a vitória. Amém? Se a pessoa nunca dançou, se a pessoa nunca teve nada disso, é porque nunca obteve a sua vitória. Amém? Esse tem de ser um motivo para cada pecador. Eu venho para receber na base de que o Espírito Santo está aqui agora e está a dizer-me para vir e receber. É meu. Eu nunca vou parar de orar até que tu me dês o Espírito Santo, Senhor. E eu sei que tu vais fazer isso agora mesmo. Se houver alguma coisa errada na minha vida, diz-me e eu vou fazer. Como é que você vence? Será que você pode fazer isso por si mesmo? Não. Alguém foi à sua frente e venceu por si. Amém. Foi Cristo. Amém? Eu sou apenas herdeiro. Amém? Eu não fiz nada. Amém? É como os meninos de bem, não é? Que nascem e já têm tudo. E nunca fizeram nada. Amém? E nós somos isso. Somos aqueles meninos de bem que temos tudo. Porquê? Porque o nosso Pai trabalhou e ganhou tudo para nós. Amém? Eu não tenho de fazer nada. Sou herdeiro da promessa. A única coisa que eu tenho de ter é colocar a minha fé sobre a promessa de Cristo. Vê? Irmão Branham, você é digno disso? Não. Acha que eu sou digno? Não. Acha que o bispo é digno? Não. Já houve algum homem digno? Não. Bem, porquê? Você é um herdeiro. Amém? Os meninos de bem não são dignos. Eles simplesmente nascem nessa família. Amém? O pai deles trabalhou tudo por eles. Amém? E connosco é a mesma coisa. Amém? Nós somos esses meninos de bem aos olhos de Deus. Em que Deus trabalhou e fez tudo o que foi à nossa frente, viveu primeiro, fez todo o trabalho por nós. E agora nós apenas somos os possuidores, apenas somos os herdeiros. Amém? Apenas temos de ter a fé para tomar posse disso. Agora, fica connosco. Cura as nossas enfermidades no nosso meio, Senhor. Cura. Amém? Se houver corpos enfermos aqui, toca. Cura. Dá-lhe saúde. Concede, Senhor. Se houver uma alma doente, possa ser curada agora
mesmo. Permite que essa alma aleijada seja endireitada. Que os joelhos cansados, que estão descaídos, as mãos fracas, possam ser levantadas em glória e clamores a Deus. Que os caminhos tortos sejam endireitados. Amém? Aí haja um caminho no deserto para o nosso Deus. Amém? Que essa Escritura se faça viva em nós. Onde é um deserto, passa a haver caminhos no ermo. Amém? Lembre-se do que nós fizemos a semana passada, não foi? A ceia? Amém? Agora, aquele que come e bebe indignamente, vem aqui, professa ser um cristão, tomando o corpo do Senhor e depois sai e vive com o mundo e nega Cristo. Lembre-se, desde que nós tivemos a ceia, já se passou uma semana, amém? Estamos aqui agora. Agora, as pessoas vêm, tomam, comem, bebem, professam fazer parte do corpo, professam ser cristãos, tomam do corpo do Senhor, depois saem e vivem com o mundo, negam Cristo, o seu poder e coisas assim. Você dá uma grande desonra a Deus. Você desonra Cristo, por isso não o tome. Mas se está a tentar, com tudo o que está em si, para viver corretamente e mostrar que é um cristão, que ama Jesus Cristo, olha o que o profeta diz, então é o seu dever tomar. Amém? Não quer dizer que nós temos de tomar quando estamos completamente limpos de tudo. Não, o profeta está a dizer, quando você tem aquela atitude de, apesar de fazer coisas erradas, está a tentar deixar de as fazer erradas, apesar de fazer coisas erradas, está a orar para que Deus tire isso de si, é sua obrigação vir tomar da ceia. Amém? Amém? Não há condenação, não há demónio nenhum que lhe tire isso. Amém? É um profeta vindicado de Deus que lhe está a dizer. Tudo, apesar de estar a fazer essas coisas erradas, se você está a tentar com tudo o que está em si, lembre-se que nenhum de nós tem a capacidade de condenar quem quer que seja. Às vezes Deus coloca pessoas a fazer certas coisas, certos erros, para as manter de joelhos a orar a Ele. Porque Ele sabe que se Ele tirar aquilo da vida delas, e tudo o que saiu de nós foi Deus que tirou, não foi nenhuma obra nossa, Deus sabe que se tirar aquilo de certa pessoa, ela vai ficar mais leve nas suas orações, ela vai começar a pensar que está tudo bem, e às vezes Deus deixa certas coisas em certas pessoas, certas enfermidades em certas pessoas, certas coisas, certos erros, certos maus hábitos, para as manter ali de joelhos em oração. Amém? Já pensou porque é que você está aqui? E eu cheguei ao meu tema nesta manhã. Porque é que nós estamos aqui? Esse é o meu tema nesta manhã. Já pensou porque é que você está aqui? Porque é que vocês vão à escola? Porque é que você, pai, porque é que você trabalha? O que é que a faz levantar, mãe, de manhã, levar as crianças à escola, lavar-lhes a cara, fazer as camas, cozinhar e fazer tudo isso? Vem cansada nessa noite, no dia seguinte, começa a mesma coisa outra vez. Porquê que faz isso? Porquê que trabalha e esforça-se, pai? E tudo o resto. Vem à noite, está cansado, uma das crianças fica doente, você vai lá, chora, ora, luta, ficam melhores. E depois volta outra vez. E você volta a fazer isso. Todos os domingos, lava a cara, leva-os à igreja. Bem, de que se trata isso? Porquê que você está aqui? Será que isso é tudo o que existe? Bem, isso seria miserável. Sabendo que tem que viver essa vida de qualquer forma. De que é que se trata? Oh irmão, diz o profeta, é um tempo de exame. Amém? É um tempo de prova. E é um tempo de oportunidade. Amém? É um tempo em que nós pomos à prova toda a massa de que nós somos feitos. É um tempo em que nós pomos à prova tudo aquilo que Deus colocou em nós. É um tempo em que nós pomos à prova toda a promessa. É um tempo de exame. Amém? E é um tempo de oportunidade. É um tempo em que nós temos a oportunidade
de falar, de dar testemunho daquilo que Deus fez nas nossas vidas. É um tempo em que nós temos a oportunidade de pôr à prova todos aqueles atributos que Deus tinha em si. É um tempo em que nós pomos à prova o atributo de Deus de Salvador, em que nós andávamos perdidos e Deus nos salvou. É um tempo em que nós temos de pôr à prova o atributo de Deus de curador, em que nós estamos doentes, nós chamamos a Escritura à cena e Deus nos cura, porque Ele tem que ser fiel à sua promessa, amém? É um tempo em que nós pomos à prova todas essas promessas, é um tempo de exame, amém? É um tempo de oportunidade, amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Feche os seus olhos, pense nas palavras que nós ouvimos, pense em Cristo, amém? Pense nas promessas que Deus nos fez nesta manhã, amém? Eu vou ter que parar aqui porque já estou a ficar sem forças, amém? Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nós confiamos, Pai, que as palavras que foram faladas nesta manhã terão produzido algum efeito. Senhor, permite-nos ver, Senhor, aquela promessa que nós ainda passamos por alto, Pai, mas queremos para nós nesta manhã, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a ter fé suficiente para sermos capazes de pôr à prova a palavra, Senhor, e chamar-te à cena em tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, Senhor. Tu prometeste-nos todas as coisas, tanto o céu como a terra, Senhor. Faz-nos ver isso, Pai. E quando nós achamos que estamos incapazes, Senhor, de ir buscar alguma coisa, Pai, de encontrar alguma coisa, Senhor, nós sabemos que temos de sair da frente, Pai. Nós sabemos, Pai, que tudo isto é uma luta, Pai. Nós temos de lutar por cada centímetro. Nós temos de lutar por cada coisa, Senhor. Mas sabemos, Pai, que isto é uma luta em que nós estamos a travar e confiamos, Pai, que Tu, Senhor, nos farás mais do que fortes e poderosos para alcançar essas coisas, Pai. Quem virá contra nós, Senhor? Quem virá contra nós? Quem será contra nós, Pai? Se Tu estás connosco, Senhor. Quem terá a capacidade de arrancar de nós a promessa, Pai? Se és Tu quem a coloca na nossa mão, Senhor. Se nós somos herdeiros de todas essas coisas, Pai. Senhor, nós Te damos graças, Pai, por vermos que apesar, é a palavra que se cumpre, Pai, apesar de sermos uma igreja pequena, com poucos recursos, por nós Tu estás a fazer uma grande obra, Pai. Em África, Senhor. Estás a fazer uma grande obra no nosso meio, Pai. Estás a fazer uma grande obra nesses povos, Pai, que buscam por Ti, Senhor, que são em grande número, Pai, e não têm acesso, Pai, à Tua palavra, Senhor. Nós sentimos um grande privilégio, Pai. Realmente somos herdeiros de tudo, mesmo sem darmos conta, Pai. Senhor, permite-nos, Pai, ver, Senhor, aquilo que Tu tens feito por nós, Senhor. Permite-nos, Pai, ver, Senhor, aquilo que Tu estás a fazer no nosso meio, Senhor. Nós confiamos, Pai, que Tu ainda tens muito mais para nós, Pai. Mas se nós em algum momento deixamos de ver a promessa, se nós achamos que não estamos a conseguir, Senhor, abre os nossos olhos. Qual foi a porção, Pai, da promessa que nos esquecemos, Pai? Qual foi a porção da Escritura que ainda não chamamos, que ainda não reclamamos para nós, Pai? Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar. Quem tentará contra o braço forte do Senhor, amém?